Então agora eu tenho que pegar aqui. Olá pessoal, já estamos gravando esse Hangout. Eu e o Daniel Anandi, direto de São Paulo. Podia ter como colocar as bandeirinhas dos estados. Bom, também estou em São Paulo, que diferença que faz. Você pode fazer um custom overlay também, botar o logo do seu site, fazer o que você quiser. É o que o pessoal lá do Botequim, dos jogos fazem, não é? E por sinal, cara, que sacanagem, a gente tá gravando no mesmo horário que eles estão gravando, quer dizer, vamos dividir o público, ou seja, ninguém vai vir assistir isso aqui e tá todo mundo assistindo o Botequim dos jogos. Aparentemente é um horário bom para os podcasters. Era pra estar gravando isso ontem, mas deu problema pra mim e deu problema pra você, né? Então, deixa eu entrar aqui no Google Plus pra pegar o link. Mas e aí, senhor Marcelo Dior, qual que é o assunto do papo de hoje? Nós vamos ter 2 assuntos. Carregou aqui, mas e aí, como é que eu pego esse link? Eu não sei. Bom, youtube.com/, qualquer coisa. Eu não sei. Bom, eu vou avisar as pessoas que elas se virem pra descobrir como é que faz. Ó, deixa eu escrever aqui. Começou. Vão ao Google Plus ou ao meu canal do Intúbio. Pronto. Agora tem que usar no Twitter. Se você quiser também, depois quando esse vídeo subir pro seu canal, você pode ir lá e usar a ferramenta de edição do YouTube para cortar esse pedaço boring do começo. Não, deixa lá no YouTube desse jeito, eu só vou tirar isso no áudio. Procure-nos no Google Plus ou... Algum motivo pra você falar Tube? YouTube? Uai, eu passo metade do... 5 horas por dia falando inglês, né, cara? Então eu acostumei. Eu até falo coisa em inglês, não precisa ser em inglês. Você fala... Mas e que inglês é esse que fala Tube? Não, você tem o E no final. Tube é um roliço, né, cara? Então, YouTube. Você tubo. Eu coloquei no Twitter errado. Não é no meu, cara. É no Twitter da Terceira Terra. Esse é o problema de você ter 2 perfis. Pronto. Transmitido, fecha o Twitter. Vamos começar então. Hoje nós vamos ter 2 assuntos. Primeiro, essa meia horinha que a gente tiver aí, é falar sobre as nossas nerdices, coisas que nós estamos fazendo, coisas que nós estamos lendo. Eu não te avisei antes, cara, devia ter te avisado. Se você quiser correr aí e pegar algum livro que você está lendo, algum jogo que você está jogando para mostrar, na próxima vez eu te aviso. E também não vamos falar sobre nossas campanhas, as coisas que nós temos jogado aí nesse fim de ano e comentar, certo? Tranquilo. Às vezes você tem eu tenho alguma dúvida, vamos ver se você me resolve essa dúvida, ou você tem alguma opinião sobre o jogo que você está jogando. Então já começamos, já temos um observador, um viewer. Tem como ter chat nesse negócio? Não tem, né? E chat é só no Mixler. Enfim, Voz da Terra, episódio 168. Esse era para ter sido gravado quarta-feira, tanto eu e o Nand quando tivemos problemas. Então, tá tudo uma semana atrasado aqui no Voz da Terceira Terra. Isso que vai sair amanhã na sexta. Aí no sábado, que seria o segundo Voz da semana, vai sair o Por Trás da Máscara, que eu gravei hoje com o Rod Reis e o Márcio Fiorito. E aí no domingo, se não tiver Great Pendragon Podcast do Rafael Bezerra, sai isto aqui. Este episódio aqui. Não, desculpa. Esse episódio sai amanhã. Aí sai o Voz da Terceira Terra 169, que é sobre um jogo de tabuleiro. O jogo que saiu ontem, que foi eu fiz uma resenha do... Tá até aqui, ó. Shadowhunters. E aí amanhã sai o comentário da galera que jogou comigo, que fez o playtest Shadowhunters. Então vamos começar. Anand, o que você tá lendo ultimamente? Você tá lendo alguma coisa ou você tá só jogando RPG? Lendo alguma coisa de RPG particularmente? Não, qualquer coisa. O que você anda lendo assim? Porque o Vozes, já faz um tempo que eu tava querendo transformar ele num podcast de mais do que RPG. Sobre um podcast meu, de coisas que eu estou fazendo. Exatamente, essa é a perfeita definição. Se eu tô gostando, por exemplo, se eu comecei a colecionar cartas, eu vou falar sobre cartas no jogo, no podcast. Se eu tô fazendo maquete de Jornada nas Estrelas, eu vou falar sobre isso. Mas assim, basicamente sobre hobby games, foi a definição que eu encontrei. Porque eu não quero falar só sobre RPG, porque eu tenho jogado até mais jogos de tabuleiro, jogos de cartas, do que jogo de RPG. RPG ainda é religiosamente todo domingo de manhã. Mas o jogo de tabuleiro eu tenho jogado mais porque ele é mais rápido de montar, não tem preparação, a recompensa é mais imediata, né? Depois de 2 horas, 1h30, você já tem a vitória ou a derrota. Então eu tenho jogado muito isso. E eu sempre falei um pouco, sempre teve um bloco que era sobre, sei lá, coisas que eu tô lendo, jogos que eu tô jogando, videogames que eu tô pensando em jogar. Então por que não transformar isso, né, já que o podcast é meu mesmo,
transformar isso no tema. Então eu encontrei um nome para isso, que é Hobby Games. Que é qualquer, tipo assim, tem uma definição muito boa em inglês, que eu não sei se tem tradução em português, que é você é gamer. Então, gamer pode querer dizer tanto o jogador de RPG, quanto de jogo de tabuleiro, quanto o jogador de videogame. Seja. E o Hobby Games parece incluir, até encontrar uma outra definição, ele parece incluir qualquer jogo que não for digital, entendeu? Então inclui jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de miniaturas, wargames, RPGs. É só não incluir videogame. Até porque tem um podcast sobre videogame que eu ouvi dizer que é muito bom, né? Por aí, lá na Terceira Terra. Então eu não vou falar sobre isso, até porque eu não tenho jogado muito. O meu iMac já atingiu o seu limite operacional. Eu, por exemplo, não consigo jogar. Já saiu pro iMac o Batman Arkham City. Eu não consigo jogar. O meu iMac já não roda. O meu iMac é de 2009. Carro já. Não tá, né? Ainda é um computador tão poderoso quanto o dia que eu comprei. Só que não roda mais jogo. A placa de vídeo dele é uma GeForce 9400. Então tem muito jogo que não roda mais. E eu não tenho a menor intenção de atualizar, porque ele ainda é um computador poderoso do cacete. Assim, eu consigo editar 2 vídeos ao mesmo tempo. Quem tem iMac sabe que você compra um... Bom, esse aqui é o meu segundo iMac em 10 anos, cara. Então, eu não vou trocar esse computador por muito tempo ainda. E eu tenho pretensões de comprar um videogame da próxima geração, assim que eu terminar o apartamento, né? Já fizemos 2 cômodos, o escritório tá essa bagunça que você está vendo aqui atrás, porque era para entregar essa semana o escritório, houve um atraso, mas a culpa foi nossa, que eu modifiquei o projeto do escritório de última hora, então ele deve estar pronto semana que vem. E aí, ao fazer a sala, a Luciana quer uma televisão dessas de tela plana monstruosas mesmo, de 500 polegadas, aí eu completo o motivo de eu ter comprado um apartamento novo, né, que é ter videogame. Que eu precisava, para ter videogame dessa nova geração, eu precisava de uma televisão LCD, né, de Full HD, etc. Só que para comprar essa televisão, eu precisava de uma sala maior. Então, ok, vamos comprar a sala maior para poder comprar a televisão, para poder comprar o videogame. Quando a gente chegar lá, a gente pode falar horas sobre videogame. Posso falar da Pois é. Mas acho que hoje, se você quiser falar do que está rolando, eu posso mostrar minha última aquisição aqui, já que estamos falando de um momento gamer. Nossa, a última aquisição, na verdade, é esse microfone foda aí que você comprou me invejando, né? Esse microfone aqui foi só para me empolgar para o ano que vem, as novidades aí, vamos ver se eu consigo retornar com o podcast. Esse é o plano. Comprei também um Zoom, não sei se você lembra aquele gravadorzinho, eu acho que você tem um também, né? Um desse. Aquele é ótimo. Nossa, esse é ótimo, eu não tenho. É muito bom. O Rod Reis tem um desse. E a qualidade do áudio dele é fantástica. É fantástico, você pode botar microfone externo, grava até 4 canais, é bem legal. Esse é o X2 ou é o... Esse é o X2 ou é o X4? É o H4N. H4, ok. Eu tô confundindo, Zoom H2 e Zoom H4. Tá. Mas isso aí foi só pra fazer graça. Eu comprei recentemente, que eu tô curtindo bastante, é esse cara aqui, não sei se a câmera vai pegar bem. Ou demais, muito zoom. O Made Night. O Made Night, legal. Exatamente. Foi esse jogo que me introduziu aos jogos de miniaturas, cara. Mas não confunda este Made Night com aquelas miniaturinhas que você fazia clique, 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 que é outra coisa. É outro jogo? Ele usa a licença da WizKids, que fez esse jogo, que você tá lembrando aí, que de fato eu tenho algumas pecinhas perdidas aqui se eu procurar. Mas esse é um board game completamente novo, saiu esse ano. Ele é do Vlada Chatwin, que é um dos meus designers de jogos favoritos. Ele é o mesmo cara do Space Alert, que é um jogo que eu adoro. E é um jogo fantástico de RPG, que você vai de estratégia, joga de 1 a 4 pessoas, então ele funciona tanto cooperativo quanto competitivo. Então, pela versatilidade, assim, ele é um jogo bem interessante, recomendo aí para os gamers que estão escutando aí o VTT. Acho que eu achei o link do YouTube aqui, cara. Eu tuitei, inclusive, se precisar. Eu vou retweetar você aqui, então. Retweet now. Aproveitando para mandar um abraço aqui para o mestre Gaulês, o Genilson e o João Mariano, que estão aqui chateando dentro do YouTube. Eu tô vendo aqui eu tô vendo na tela do
Ai, do Hangout. Tem muita tela aberta aqui, eu não tô acostumado a lidar com tanta tela aberta. Bom, deixa eu fechar isso aqui. Eu fui alertado pelo Alexandre, que gravou, foi a temporada 2011 do Vozes, e até agora tem tudo conspirado para ele não aparecer de novo no Vozes da Terra em 2012. Uhum. O cara é ator, né, cara? Então você sabe como é que é artista, né? Tem uns horários estranhos, tem umas vernissagens pra ir, assim, umas sessões à meia-noite pra VIPs, então ele não tem aparecido muito aqui, não. Certo. Mas ele me deu uma dica. Anos atrás, logo que eu mudei pro Ribeirão Preto, até hoje eu ainda gosto de sebo. Eu gosto de comprar o livro usado. Não porque ele é mais barato, até porque Pocketbook é bem barato, mas porque aquele livro tem uma história. Né? Alguém já leu aquele livro. E eu mesmo passo o livro muito pra frente. Eu sigo a filosofia de que você não empresta livro, disco ou escova de dente. Então, se eu tenho um livro que eu acho muito bom e eu quero que alguém leia, eu dou o livro pro cara. Porque geralmente são pocketbooks, né, cara? Custa $7 um pocketbook. Se eu quiser guardar mesmo o livro, eu compro uma versão hardcover, bonitona, assim. Já diz o Almirante e a Dama, né? Livro se dá, não se presta. É verdade, tem um negócio desse, né? Porque os livros em Galáctica estavam raros, né? Quem tinha, quem não tinha, não ia ter nunca mais. E ele faz isso, né? Ele dá um livro pra presidente. Uhum. Mas eu acho que, tipo assim, não teve uma vez que eu emprestei um livro que ele não voltou estragado, mesmo para pessoas que eu cuidavam super bem, assim, pessoas que eu costumava, eu já estraguei amizade por causa de livro voltou estragado, né, então eu comparo o livro e disco à intimidade de uma escova de dentes, né, você não empresta escova de dentes para ninguém, então você não vai emprestar nenhum disco seu, ou livro para ninguém. Mas ele me disse assim, ó, Marcelo, fazia tempo que eu não ia ser, porque eu mudei para um bairro longe, e ir no centro da cidade aqui em Ribeirão Preto é uma chatice, sabe, é difícil estacionar, é muito quente, muita gente, um povo feio, então eu parei de fazer a minha via sacra nos sebos, que eu sempre fazia. E com as facilidades do Book Depository ou da Amazon, eu recebo as coisas na porta de casa. Então, eu parei de ir. Então, eu perdi um pouco do prazer de caçar um livro, encontrar alguma coisa rara, ou olhar um autor assim, quem é esse cara? Deixa eu pesquisar na hora aqui. Pesquisava lá no iPod, falava, que legal, então vou comprar esse negócio. E eu acho triste quando eu topo com um livro, sabe que você pega no sebo, assim, o livro tá novinho, sabe, na lateral dele, assim, não tem nenhuma marca. Ou seja, aquele livro não cumpriu sua função, né, cara? A pessoa comprou e não leu. Então, eu gosto de comprar livro em sebo. Olha, eu tenho que confessar que eu tenho uns 2 aqui na estante ainda da terceira edição. Mas não 3, 2. E eu abri uma vez e folheei. E não li ele até hoje. E eu sofro em dizer isso. Mas são uns o livro... 1 ou 2. Ainda tem eu tenho alguns RPGs aqui que eu preciso... Que eu chegou, enfiei na estante aqui e nunca joguei. Por isso que eu parei de jogar D&D, porque eu tava consumindo todos os meus domingos. Então eu passei eu não volto a jogar D&D, eu ameacei os meus jogadores assim, ó, só volto a mestrar D&D quando eu mestrar todos os livros que estão na minha estante aqui. Então vai levar um tempo ainda. Mas, ele me alertou assim, Marcelo, você gosta de literatura, né, do universo expandido de Star Wars? Tem um monte de livro no sebo tal. Tem um sebo que eu acho muito bom. Na verdade, ele é assim, metade livraria nova, metade sebo. Aí eu comprei um monte, assim, voltei com uma sacola. Eu só não comprei os da série Young Jedi Knights. Eu não gosto, é literatura infantil juvenil. Mas aí eu já peguei um e comecei a ler. E achei uns livros hardcover, cara. Capa dura, olha isso aqui, ó. Boa. Esse é o meu primeiro da série The New Republic. Que até então eu tinha lido ou da pré-episódio 1, ou então do Legacy, né? Que passa 40 esse é anos. do Tron, não? É depois. Não, esse passa depois. Passa depois, já é na Nova República. E é a história do Corran Horn. Que é engraçado, é muito legal ver personagens aqui novinhos, gente com 20 anos que eu tô lendo né, nos livros da série Legacy, já tem 2 arcos de 9 livros, mais 1, 2, 3, mais uns 4 livros. Então tem 18, já tem uns 22 livros na série Legacy, no arco Legacy que começa 40 anos depois da Batalha de Yavin, né, da destruição da primeira... Eu só li os 3 do Timothy Zahn, acho que e uma coisa ou outra de Rogue Squadron, e foi isso que eu li de Star Wars. Rogue Squadron é muito... tem um que eu li recentemente do Wraith Squadron, que é da série Rogue Squadron, né, que foi fundada pelo Ed Antilles também. E é legal que na série Legacy, essa galera tá velha e com um filho grande, que filho já é Jedi Knight. E aqui, o cara mal é casado, sabe, que é o Corran Horn. É o primeiro livro que conta, que é em primeira pessoa, no universo Star Wars, e ele, né, eu fiz isso, eu vi aquilo, e de um personagem que não apareceu nos filmes, que é o Corran Horn, que é a formação dele
como Jedi. Ele aceitando o legado dele, dos Jedi de Corellia. E o treinamento dele, interessante que essa era antes dos episódios 1, 2 e 3, esse livro de 96, 97, eu acho. Então, você ainda tinha muito pouca informação, né? As editoras que inventavam as coisas. Então, você não tinha a menor ideia de que tinha um templo Jedi em Coruscant. Eles já estão em Coruscant, já estão ocupando o Senado, etc., mas nenhuma história sobre o templo Jedi. O Luke, ele decidiu montar a história da primeira academia, os primeiros estudantes dele, em Yavin 4, que quem gosta do Knights of the Old Republic sabe que era o planeta, né? A lua, a lua habitável no gigante gasoso de Yavin, onde teve um desenvolvimento com o Exar Kun, que é um dos Sith Lords mais fodas assim da antiga república. É o planeta de origem dos Massassi, que é uma raça que já está extinta, que era uma raça que foi escravizada pelos Sith, que eram uns guerreiros assim meio Klingons de Star Wars. E é tanto uma história da formação, né, do Corran Horn como Jedi, quanto a história do desenvolvimento do Luke. O Luke Skywalker aprendendo a ser um mestre Jedi e aprendendo a... Ele tá ali no fundo ali, dá pra ver que ele tá no fundo. Uhum. Aprendendo a ser professor. Então é uma história muito legal. Eu já cheguei, passei da metade. É um dos primeiros alunos dele, então. Exatamente, os primeiros alunos e as primeiras falhas dele. Então é um livro bem legal. Eu não tinha lido, nunca tinha lido Michael Stackpole. Ele é literatura de licença de uns anos pra cá, de uns 10 anos pra cá, as editoras têm começado a levar muito a sério. Então tem contratado pessoas. Primeiro que eles têm procurado uma coesão, né, de fazer lógica de uma história para outra. E segundo que eles têm contratado escritores de ficção científica mesmo para escrever, ou fantasia às vezes, para escrever. Então são livros muito bons. E esse cara é muito legal. Eu gostei. É legal ler em primeira pessoa, assim. Eu raramente leio livros em primeira pessoa. É um tipo de literatura meio difícil de fazer, né? Isso que eu tenho lido. Eu comecei Bom, eu falei uma coisa, fala uma coisa você, depois eu falo outra coisa aqui. Ainda nesse assunto de literatura, não sei se você queria ir pro assunto que você tinha me proposto no Google Plus, não sei se é esse o caminho que você quer ir. Bom, vamos começar então, já fizemos aqui 10 minutos de aquecimento aqui, 15 minutos de aquecimento, então vamos começar. Você tem, já falei um monte aqui, agora é sua vez, você tem mestrado Ars Mágica, certo? Na verdade, além do Ars Mágica, que eu jogo e mestro, a minha campanha que eu estou mestrando está de vento em popa, no trabalho. Agora eu comecei também já 2 sessões de D&D Next, e tá bem divertido que eu estou jogando com os meus 3 irmãos, mais um colega que jogava comigo na época que eu jogava Original D&D, sei lá, 15 anos atrás, ou algo por aí. E tá super divertido, a gente tá jogando via Hangouts com Fantasy Grounds e tá muito engraçado, tá muito divertido, tá com um feeling assim mesmo de jogo antigo, tá engraçado. E tem o Ars Mágica que ainda tá com uma pegada mais séria, a gente deve estar entrando pra 11ª sessão. O que você tem de visto de legal? Bom, você acabou de falar, né? Então tem o Next, tem uma pegada meio old school Renaissance, então. Que mais você tem visto de interessante? Ele é interessante porque ele, na verdade, você vê que ele tem algumas coisas modernas no seu sistema, né? Mas a pegada dele é old school, né? Ele tirou todo aquele aspecto de Tactical Wargame da 4ª edição, jogou fora, talvez isso volte com suplementos, mas no playtest aquilo tudo vai embora, né? É um jogo super fácil de você jogar sem miniaturas. A gente fez um combate sem miniaturas, depois um combate com miniaturas, até para comparar as coisas. Funciona tão bem nos dois. Então ele tem umas coisas meio moderninhas, assim, que sai um pouco daquele D&D que a gente conhece. Porque, né, jogar sem miniatura D&D é meio bizarro. As pessoas faziam na época do D&D, mas elas inventavam um monte de coisa. Se fosse seguir as regras do livro, era bem difícil. Isso é verdade. O que eu sempre comento isso, não canso de comentar, que eu não senti esse choque de transição, porque eu sempre joguei D&D com miniatura, né? No começo era aquelas miniaturas de papel D&D sempre foi um jogo de miniaturas, sempre, desde a sua origem em todas as suas edições. Algumas pessoas jogavam sem miniaturas ou sem anotar a posição, porque era conveniente, porque a gente não tinha uma tradição de miniaturas aqui no Brasil. Mas D&D sempre foi um jogo que deu pleno suporte para miniaturas. E no AD&D, inclusive, na 2ª edição, tinha o Battle System, que era tão complexo ou mais a D&D 4ª edição, ou o que fosse.
Eu tenho alguns livros, né, parte do princípio que você está jogando numa mesa com miniaturas. Era realmente difícil pra caramba conseguir, né? Eu conto nos dedos de uma mão, não, dá duas mãos. A quantidade de miniaturas de chumbo que eu tinha conseguido comprar num shopping lá em São José do Rio Preto. Porque a maior parte das vezes eu fazia o sistema do D&D da Grow, que era aquelas tendazinhas, né? Eu imprimia, eu fiz um fundo para poder imitar, né? Aquele fundo de dungeon assim, que tem como se fosse uma dungeon no fundo, a parte branca. Então eu escaneava monstros do Monster Manual e imprimia, fazendo um CorelDRAW assim, né? Fazia os negocinhos e fazia as miniaturas. Então, né, não foi uma transição tão forte, quer dizer, não houve transição para mim, né? Acho que o AD&D ele tentou passar um pouco essa ideia de que, você pode jogar sem miniatura, que começaram a fazer as coisas em pés e muito jogo que não era mais em dungeon, né? A segunda edição do AD&D, ela passou a ter coisas que você podia fazer no mundo, né, numa cidade, numa floresta, porque até então era tudo dungeon, aquele downtime Ele entre começou a evoluir, sair do treinar. joguinho sandbox ali, dentro daquele contexto, e virar um jogo maior, né? Você pode contar histórias mais interessantes do que só ficar no labirinto. E você tem visto alguma coisa que você não tem gostado, assim, é um beta ainda, né, cara? Um open beta do Next. O que você tem visto? O primeiro comentário é que meus jogadores, a gente fez o primeiro combate em miniatura e meus irmãos todos reclamaram. Falaram, cadê o mapa? Onde é que estão as pessoas? Não dá pra jogar assim. Né? E até agora eu não tenho nada que particularmente eu reclame, assim. O jogo ficou bem mais simples, de fato, mas me parece que ele é bem escalável, ele é bem customizável, ele aceita bem vários tipos de adaptações assim que você pode fazer. Não tem nada que eu critique particularmente. A coisa que eu acho mais cagada, se eu posso dizer isso nesse horário, é o fato deles estarem retornando para aquele modelo de magias, onde escreve as coisas em pés e distâncias imperiais com métricas bizarras, porque eu acho que isso agrega muito pouco pro jogo. Eu acho que isso só dá mais uma camada de complexidade, sabe? Eu ando 20 pés. Tá, e daí? Entendeu? Ou você me fala isso em metros, que é um negócio que todo mundo usa, ou você me fala isso em quadrados, que funciona em qualquer lugar do mundo e qualquer raça de seres. O Wizards of the Coast insiste, né, cara, em manter, porque é fantasia, então vamos colocar um negócio como se fosse na Inglaterra, né? Enfim. Eu entendo que eles fazem RPG para americano, e americano não sabe usar sistema internacional, eles só usam um sistema americano. Isso eu compreendo. Mas eles tinham conseguido fazer essa transição para os quadrados, que funcionou tão bem, entendeu? E eles podiam continuar usando medidas genéricas como quadrados, e depois tem lá no comecinho, um quadrado é 5 pés, ou 1 metro, ou... Entendeu? Sei lá. Apesar de que os Estados Unidos estão bem mais avançados na transição para o sistema internacional, o sistema métrico, do que a Inglaterra, né? Já tem muita coisa, indústria já vem as coisas nas duas medidas. Eu vejo muita notícia em que eles falam primeiro em metros, depois em pés, em quilômetros, depois em milhas. Ou às vezes tem lugar que você já pega as coisas só no dia a dia, né? O americano do dia a dia, assim, ele vai falar polegadas e pés e pounds, né? E libras. Mas eles já estão passando por um processo de transição. Eu não ficaria nem um pouco surpreso se em 100 anos os Estados Unidos já tivesse com o sistema métrico completo. Assim, a Inglaterra é que resiste pra caramba. 100 anos, né? Tudo bem. Acho que rola. Mas não vai ser nos próximos 10, com certeza. Mas você já tem. Essa transição é para a próxima geração. A geração atual ainda está lutando contra o conceito de metros, né? Eu nunca vi um americano que, se eu falasse metros ou graus Celsius, não me olhasse com uma cara de não ter a menor ideia do que você está falando. Bom, acho que é por causa do tipo de coisa que eu escuto, né? Eu escuto um podcast sobre astronomia, né? E eu escuto o Stuff You Should Know, em que eles dão muitas medidas. Pois é. São os meus peers, né? Então, sei lá. Eu acho que se eu encontrar um americano na rua, ele não vai entender porra nenhuma de metros, né? Apesar de que Jornada das Estrelas, né? Se você assiste Enterprise, por exemplo, é tudo meters em kilos, né? E kilometers. Pessoal que esteve no exército americano já está acostumado a pensar em kilos e clicks, né? Então isso é devagar, mas é para a próxima geração. Eu acho que tá tendo um movimento, né? Especialmente na parte industrial, né? Então isso vaza para
para a população. O que eu acho engraçadíssimo do dinheiro deles é que não está escrito, né, cara? Se você conta que você é estrangeiro, que você fica mexendo na moedinha para pegar troco, né? Porque não está escrito 10 cents, está escrito one dime, né? Você não tem 25 cents, é one quarter. Então tem que fazer conta aqui. Essa coisa de medidas é uma coisa que eu achei que o Ars Magica fez de uma maneira bem legal, porque ele usa contas medievais. Então as distâncias você mede em passos. Né? Quantos são? X passos. Então, o alcance da sua magia, ela funciona ou em um que você toca, ou em que você escuta, ou em que você vê. Então não tem essa coisa de, né, é tudo meio variável assim, como eram as medidas na época. Isso eu achei bem, bem interessante. É tipo assim, quão longe está o próximo vilarejo? Tá 3 dias a pé. Exato. É isso? Exato. Eu joguei, fim de semana passado, eu fiz um playtest de um sistema chamado Energy, né? NRG, né? Energy, que é dos Gamesmiths e está sendo financiado junto com um cenário chamado The Saga of Dragonstar, que é fantasia de Velho Oeste, né? Não é fantasia medieval. Eu não gosto de falar fantasia medieval, porque de medieval não tem nada fantasia. Mas assim, pega um Velho Oeste, mas de fantasia, sabe? Então você tem anões e minotauros, mas você tem armas de fogo de 6 tiros, né? Pistolas, revólveres, e não tem cavalo, tem uns monstros meio cavalos assim, tem o lance do deserto. Tem orc também, mas é uns negócios meio assim, tem um povo meio índio. Então eu peguei pra fazer o playtest do sistema e eu gostei. É aquele tipo de sistema em que a mecânica é interessante. Não é mais um sistema que usa feat, perícia e não. Eu gostei muito dele. É beta ainda, então eu tive muitas dúvidas. Que chama Energy porque você tem, no começo de cada round, você recarrega os tipos de energia. Tem energia marcial, energia de velocidade, energia mágica, aí tem uma que eu não lembro, e tem a genérica, que é que você usa pra qualquer coisa. Inclusive o jogo estimula você a usar ficha de poker, aí eu imprimi assim, tem os 5 símbolos, 4 símbolos das energias, eu imprimi tirinhas pra ficar na frente de cada jogador, então você põe as fichinhas de poker assim. E eu gostei muito da maneira como ele trabalha com isso. A proposta do sistema é que você não fique esperando... Que isso? Passou um avião aí? Passando ainda, vai demorar. E aí você... Vou dar mute aqui por alguns minutos. Não, sem problema. Já sumiu, já não estou ouvindo mais. Quem tiver interessado, é só procurar. Eles estão fazendo um Kickstarter, faltam 24 horas, eu acho, para acabar. Eles estão quase conseguindo, faltam alguns milhares de dólares, eles acho que pediram 15 mil, eles estão com 10 mil. Então, eu até recomendo quem tiver interessado, participe do financiamento, porque eu gostei muito. Se você quer pelo sistema ou quer pelo cenário, porque eles têm a opção de você financiar só pelo cenário, e aí você recebe o livro Pathfinder, Energy, né, que é o cenário do sistema deles, ou Savage Worlds. E eu entrei com o Pledge para ter 2 versões do livro. Então, o sistema Energy e Savage Worlds. Mas a proposta do Energy é muito legal. Um pouco confusa, porque o beta, imagino que seja por causa disso, você tem lá a quantidade de energia. Então, você fez um fighter, você tem lá, vai ter 6 de energia de ataque e 3 de movimento. Você não vai ter mágica, é mana, né? E você começa com uma genérica, mas você ganha genéricas. Então você age... Você podia ter ataque e magia, dependendo do seu personagem. Exatamente. Dependendo da classe, por exemplo, você tem o Spell Sword, ou Sword Spell, uma coisa assim, você tem menos de ataque, mas você tem mais de magia. E aí você decide que ação você vai fazer. Eu vou atacar com a minha espada e vou me mover antes. Então tá, então você vai fazer um Bull Rush. Você vai gastar 1 de energia, 1 de movimento, fazer o Bull Rush, você vai ganhar mais 1. E aí é um negócio... Você escolhe que arma você vai usar e a arma tem certas vantagens e desvantagens. Se você atacar com um movimento de thrust, você vai ter mais 7 no ataque. Usa tudo D10. Mais 7 no ataque, só que depois você não pode usar o parry, fica mais caro se o cara te atacar. E aí você pode gastar todas as suas fichas e você fica sem nada para se mover ou para contra-atacar ou para defender se o cara te ataca logo depois. Então é um sistema de... Voltam todas, todo round? Quase todas. No começo de cada round você recebe um pouco de volta, você não recebe o máximo, né? Tá. E aí é quando você recebe a ficha genérica. Tem uma ação de, vou descansar, e aí volta um monte, deve ter... Na verdade você tem um sistema que parece o Wild Die do Savage Worlds. Você sempre rola 2 D10. Um D10 é o seu ataque normal. O outro D10, que eles sugerem que seja de outra cor, é o seu Fate Dice. Se você rolou e foi par, quer dizer, eu rolei 3,
mais o meu 7 deu 10, mas eu precisava de 13 para acertar o cara. Eu errei. Porém, o meu Fate Die saiu 3 também. O DM consulta uma tabela e vê quantos Fate Points você ganhou. E esses Fate Points você troca por mais fichas. Então você, no começo do próximo round, você pode ter mais fichas do que você tinha. Tipo, gastei tudo. Você recupera algumas, você não recupera todas no próximo round. Mas se você rolou igual, e quanto mais alto o valor, melhor. Você ganha mais fichas de volta. E pré-determinado de acordo com o seu personagem. O guerreiro vai ganhar lá de ataque e a genérica, né? O arqueiro vai ganhar mais umas de movimento, que ele usa. O arqueiro usa movimento para disparar a flecha, né? Uhum. E você. Ao invés de você, tipo, não é crítico, entendeu? Você não rola um crítico. Você rola crítico no ataque, né? Se você tinha que tirar 13 pra acertar o cara, se tirou 23, pô, é um crítico, você dá mais dano. E o nível de ferimento, eu acho que é um pouco mais instintivo. É assim, bruised, bumped, wounded, sabe? Você vai descendo os níveis de ferimento, meio que nem o World of Darkness, assim, né? E aí você tem penalidades, tanto de ataques e defesa e movimento, por você estar, sei lá, bruised, quanto a quantidade de energia que você recebe de volta. Quantidade de pontos. E o legal é que tem um monte de manobras que você pode fazer na vez do outro. Então a proposta do jogo é essa. Você não... agito tudo que eu tinha que fazer, agora eu vou sentar e esperar passar a mesa, todo mundo. Não. Tem manobras, você segura um pouco de pontos, que você comenta assim, cara... Beleza, então eu vou correr na frente e só que eu vou usar esse poder aqui. Quando você tirar sua flecha, eu vou usar meu poder de interrupt aqui para impedir o cara de se mover. Eu vou fazer uma finta assim para você conseguir acertar. Então você coordena com os outros jogadores, e quanto mais jogadores melhor, porque você pode guardar fichas, né, guardar energia para agir no round dos outros, inclusive no round dos monstros. E claro, o DM também tem as fichas. Essa é a parte que eu achei complicada do sistema, assim. Pô, parece bem complicado até agora já. Eu não acho que eu não sei explicar, mas eu gosto desses sistemas que tem minúcias. Eu não gosto daquele sisteminha light, assim, não, rola qualquer coisa, o DM decide. Eu não gosto desses sistemas leves. Eu gosto do sistema que a mecânica tá sempre presente e tá te auxiliando a contar aquela história. A única parte que eu achei, até é bem simples, eu tô explicando com um monte de detalhe, mas você tem a sua ficha, você tem as três manobras que você faz. Uma de ataque, uma de defesa, e dependendo da sua arma, você vai querer comprar. Eu estou me especializando em espadas, então você vai querer comprar mais. Quando você vai evoluindo, você vai comprar mais manobras de parry do que de dodge, né? Apesar de que você não consegue parrear flechas, pelo menos não nos primeiros níveis. Depois você pode até comprar manobra que você bate com a espada na flecha. Então, mas você já jogou com esse sistema? Eu mestrei no fim de semana passado, o playtest, tem a versão beta das regras e uma aventura pronta, está disponível no site dos Gamesmiths, eles têm a página no Facebook, e a única coisa que eu achei complicado... Se interrompendo o tempo inteiro, assim, e demora 1000 anos? Ou flui bem? Eu achei que... Então, eu queria ver se isso aconteceria, e não foi o que aconteceu, porque como, pelo menos no sistema beta, você tem poucas opções, e você vai... não é uma coisa meio... Não tem analysis paralysis, que nem no D&D, porque você... no seu round, você pode fazer essas coisas. Você não pode usar interrupt no seu round. Você vai usar as interrupt só no round dos outros. Isso me soa muito igual ao D&D 4ª edição, e eu lembro que, não nos níveis iniciais, mas nos níveis médios, assim, do 10, 12, isso começou a virar um problema. Não porque as pessoas tinham muitas opções, mas porque as pessoas tinham muitas opções de fazer coisas nas vezes dos outros. Então, aquele círculo, não só era um círculo, quando ele dava umas derrapadas para trás, assim. O que eu joguei me pareceu bem ágil, porque você não interrompe a manobra do outro. O cara faz um negócio e você faz junto. Então todo mundo pode rolar ao mesmo tempo. Você tem que só dizer pro DM o que aconteceu. A única parte que eu acabei me atrasando um pouco era em combates que tinha 5 orcs e uma arpia, em que eu tinha que ter pilhazinhas para cada um dos orcs e pra arpia. Mas eu tenho esse mesmo problema no Savage Worlds. Quando você tem os extras e um wild card inimigo, né, pera um pouquinho, mas esse cara aqui tá com um stand. Não, esse aqui que tá shaken. Então, assim, eu me acostumei com o Savage Worlds depois de um tempo, né? Mas esse também parece ter uma curva de aprendizado pro DM. Pro jogador, não. Você tem lá, assim, o que você tá fazendo? Você vai atacar com essa sua manobra, então eu vou usar essa aqui também. Né? Então todo mundo rola ao mesmo tempo. Foi bem ágil pro lado dos jogadores, da minha opinião. Eu acho que vale a pena dar uma testada. Assim, o sistema, a versão beta tem muito pouca coisa, tem os personagens prontos, tem um exemplo de combate e tem uma aventura super simples, assim, os orcs atacaram uma estalagem, você tem que ir lá... Mais pra testar mesmo, né?
Eu gostei muito. Eu vou ficar muito triste se o jogo não for financiado, porque eu tava louco pra ver esse sistema, especialmente a versão completa. Eu acho que a impressão que eu tive é que eles viram o que deu errado nos níveis épicos do D&D e fizeram um sistema ágil. Me pareceu ágil, o playtest que eu fiz, ele me pareceu um sistema bem rápido. Acho que eu não estou conseguindo passar isso aqui, a agilidade do sistema. Eu achei que ele foi bem simples e bem intuitivo, porque você tem as suas pilhinhas, assim, você tem a pilha de energia que você tem. Então, putz, cara, eu não posso me defender porque eu gastei todos os meus de movimento aqui, sabe? Então, cara, não, então pera um pouquinho que eu vou te ajudar. Dá tempo, ó, vamos rolar aqui. Beleza, você consegue agir antes, né? O jogo tem um monte de rolagem o tempo todo, você tá o tempo todo interrompendo o DM, o DM age, mas não, pera um pouquinho que esse cara vai fazer um negócio, mas eu vou usar esse negócio que bloqueia. Me lembra um pouco aqueles jogos de cartas que você... Entendi. Então eu vou estar com vai a minha comprando, nave, descarta no outro, faz interrompe. Exatamente. Então eu gostei. E onde que as pessoas conseguem baixar esse beta? Se você for no site Game, deixa eu ver aqui, ó. Eles têm uma Game Smiths. Eu retuitei e repostei no Facebook hoje. Qual que é o nome do jogo? Chama NRG System. Se você for, se você no procurar Google NRG System, você acha? Se você procurar Game Smiths, né, forjadeiros de jogos, você acha o blog deles. Que aí tem o link para tudo. Tem um link para a página no Facebook, tem um link para a página no Kickstarter, tem um link para... Você procura por The Saga of Dragonstar também. Se você procurar por NRG, né, System, você encontra. Não, NRG System veio altas coisas sinistras aqui no Google para mim. Não, então procura por Game Smiths, né, os forjadeiros de jogos. É o primeiro link. Game Smith tá lá. E aí, ó, tem o Kickstarter. E eu tô interessadíssimo também eu fui no Kickstarter interessado pelo cenário. O The Saga of Dragonstar eu achei muito maneira a ideia de fantasia, mas no Velho Oeste, sabe? Sem imitar Deadlands, sabe? Bem diferente. Uhum. Só pelo visual aqui das imagens, realmente dá uma animada. Vale a pena a galera dar uma olhada. A capa são as 4 energias. O genérica, movimento, ataque e mana. Marcelo, tem um monte de link. Eu vou precisar ir daqui a pouco, mas não queria... Tá bom esse papo, eu acho que eu tô curtindo esse RPG aqui, tô animando, vou até dar uma olhada depois. Nós já estouramos pra galera dar uma olhada. Eu recomendo que vocês façam isso hoje, porque amanhã o Kickstarter se encerra em, deixa eu ver quanto tempo aqui, em 28 horas. Então vamos ver se a gente consegue PDF com beta agora. Vamos ver se a gente consegue fazer um boost aí e fazer esse Kickstarter passar. Ó, já estouramos o horário mesmo, que a gente combinou que ia ser das 9h30 às 10, né, quando a gente gravasse. Eu tô tentando, vamos ver se a gente consegue fazer semana sim, semana não. Já tá na hora de encerrar mesmo. Então vamos encerrar esse episódio, vou deixar um teaser aqui para o próximo episódio. Eu não sei se a gente vai gravar semana que vem ou daqui a 2 semanas. Acho que daqui a 2 semanas não dá, porque é Natal na quarta-feira. Semana é difícil. Pois é. Mas deixa eu apresentar um teaser aqui pra vocês. Eu não sei como é que tá a qualidade aí. Tá vendo? Isso aqui é um deck de cartas. Uhum. Tá vendo? Colorido aqui. E aí do lado meio de cá... prateadinho, assim, meio brilhoso. Meio parece de bronze, né? Ou de latão. Do lado de cá tá escrito, ó, Bicycle, que é uma empresa de cartas, e Steampunk. Então eu mostro o que é isso, a Theory 11 aqui. Eu mostro o que é isso no próximo episódio do Vozes Hangout. Muito bem, galera. Até a próxima. Obrigado aí pelos poucos ouvintes que apareceram aqui ao vivo, mas que vieram aqui, zoaram meu bigode, foi divertido. E espero que depois o pessoal consiga ver também aí pelo YouTube ou também pelo podcast aí no Voz da Terceira Terra. Obrigado pelo convite, Marcelo. Falou, Anand. Até o próximo. Você acabou de ouvir o Vozes da Terceira Terra. Nossa trilha sonora de abertura e encerramento são cortesia do músico Marcus Klein. Show notes, e-mail e outras formas de contato estão em www.terceiraterra.com. A Terceira Terra é patrocinada em parte pelos sites Amazon, Book Depository e Noble Knight. Faça sua próxima compra nessas lojas através de um de nossos banners. Também temos botões de doação em nosso site, cujos valores vão diretamente para nosso servidor. E você pode nos ajudar de graça também, divulgando nossos podcasts para amigos, parentes e colegas. A Terceira Terra e Voz da Terceira Terra são uma criação de Marcelo Dior, licença Creative Commons, de atribuição e compartilhamento pela mesma licença, versão 3.0 internacional.